Yes, sir, meu time Rio Quality TV, novo episódio ó, com Bia Fraga, autoridade em iFood, CMV, gestão de estoque, vai ser muito brabo. Confere aí. Ih, caceta, chegou. Já tava gravando a abertura. Vai acontecer, galera. Agenda, ó, cruzou finalmente. Papo fuderoso com a Bia Fraga, ó. Gravando. Yes, sir, meu time! Mais um Papo Fuderoso começando. Seu PFão de conteúdo, de informação. Sabe aquele arroz, feijão, macarrão, farofa, ovo por cima, ou feijão por cima do arroz? A gente não sabe ainda como é essa dinâmica desse PF. Mas estamos aqui com mais um programa e dessa vez, galera, eu vou fazer o máximo possível para tirar toda a informação dessa senhorita que está aqui. Bia Fraga, salva de palmas. Que coisa boa tá aqui. Finalmente conseguimos um horário na nossa agenda, a gente estava falando isso aqui, para conseguir nos aprofundar naquilo que você é a autoridade hoje, eu posso dizer, no mercado de food service, que é CMV, engenharia de estoque, engenharia de cardápio e principalmente plataforma de iFood, plataforma de delivery, vamos chamar assim. Eu estava super ansioso, né, toda a equipe da Rio Quality, porque a gente já está aí em várias das suas palestras e eu fiz questão de fazer uma pauta recheada para eu conseguir pegar todas as perguntas que você fala. Galera, alguém tem alguma dúvida? Eu sempre fico com a mão baixa, porque tem um monte de dono de restaurante lá, eu falo assim, eu não posso roubar a cena aqui, né, galera? Eu tenho as dúvidas, mas é uma informação para a galera do restaurante. Então, Bia, muito obrigado pela sua participação aqui no Papo Fuderoso. Obrigada pelo convite, foi difícil mesmo sair essa agenda, mas que bom que saiu. Tô super ansiosa, porque assim, eu quero ver como é que você vai trazer o gestão de estoque, que é um tema difícil, chatinho, pra gente deixar descontraído, porque é sempre um desafio, tá? A gente vai tentar levar na nossa casualidade e dentro do tempo que a gente tem, trazer o máximo de informações, mas quem sabe a gente não tem um parte 2 já. A gente vira uma saga tipo Duna aí, parte 1, 2, 3, a trilogia da Bia Fraga, né? Boa. Bia, a primeira coisa que eu queria entender, você é empreendedora, tem negócios aí no nosso segmento de gastronomia, de hospitalidade, como eu gosto de enxergar esse nosso segmento, mas hoje você se tornou, como eu falei, uma autoridade, uma das pessoas com maior conteúdo sobre plataformas de delivery e CMV. Como que surgiu, né, essa profissional desse segmento, essa ramificação depois de você empreender em gastronomia? Tá com tempo aí? Vamos lá. Cara, eu comecei a dar mentoria gratuita na pandemia, assim, eu já trabalhava com gestão, eu fiz administração, então sempre gostei muito dessa parte de estratégia, entender que o restaurante não é só um empreendimento que você abre ali porque você quer vender comida, é o que você falou, você quer vender hospitalidade. Você gosta de comer alguma coisa, né? Exatamente. Nossa, eu faço a melhor lasanha do mundo, e aí... Falam exatamente isso. Você cozinha muito bem, abre porque vai dar certo. E aí a pessoa abre e nem sabe o que é CMV. Então, eu entendi que a gente tinha um gap muito grande, assim, de empreendedores que, né, sentiam falta de informação. Eu falei, cara, na pandemia tô sem nada para fazer. Eu dava minhas consultorias presenciais, tô em casa, vou dar uma consultoria, mentoria gratuita. E aí comecei a fazer de forma... pelo Zoom, né? Pelo computador, à distância. E aí foi crescendo. Falei, cara, acho que dá para empacotar isso aqui, transformar num produto e botar à venda. E aí, depois de 1 ano, mais ou menos, o iFood me viu criando conteúdo já no Instagram. Eu não criava conteúdo, não fazia nada. Era só quem indica, né? Sim. E aí, o iFood me viu e falou, tem coisa aí. Nesse momento, o iFood já era gigante, assim, ou... Já estava grande, porque o iFood quase dobrou de tamanho na pandemia, né? E aí eles começaram a perceber quem estava ensinando sobre gestão, quem estava ensinando sobre vendas e quem estava falando coisas certas. Porque tem muita gente que vende um monte de besteira, um monte de hackzinho, né? Eles falaram, quem é que tá fazendo legal, assim, um trabalho bom? Aí eles me chamaram mais 25 pessoas. E aí muita gente não sabe, né? Mas a gente passa por uma capacitação intensa lá, a gente faz uma capacitação grande online e vai lá, né, de 3 em 3 meses mais ou menos. Eu vou até com um pouco menos de tempo. É Osasco. E aí a gente passa por capacitação, tem prova e só depois que você tirar acima de 8 você recebe o selo de Expert iFood. Então legal. Não é uma coisa de, eu boto no Instagram, tem uma capacitação. Isso é legal. Como então que quem às vezes está aí navegando na rede social, né, vê um monte de gente falando como você citou,
qual é o cuidado que ele tem que ter para saber se é realmente um expert validado ali ou não? Tem alguma informação no perfil, alguma coisa assim que consegue checar, dar um double check? Tem gente que se coloca especialista iFood, mas o próprio iFood coloca numa parte do site os expert iFood, os que são certificados. E aí você consegue ver toda a listinha lá. Conferir. Aí tem a fotinho da pessoa, o Instagram, você consegue conferir se ela está certificada. E é como se fosse uma chancela, né? Você sabe que essa pessoa passou por todas as etapas de validação, por todos os processos de capacitação para falar sobre a plataforma. É, super seguro. Falando do nosso mercado, eu percebo hoje cada vez mais um aumento de workshops, palestras voltadas para o segmento. Acho que organicamente o mercado vem crescendo, né? Quando a gente olha patamares de gastos das famílias com alimentação fora do lar. No Brasil, comparado com os Estados Unidos e Europa, a gente está muito aquém, mas a tendência desse segmento é cada vez aumentar mais. Então, eu acho que isso organicamente já promove várias iniciativas novas, né? Cursos, tecnologia, indústrias focando cada vez mais no segmento, mas eu percebo que esses produtos de conteúdo, de informação, estão cada vez mais cheios. Existe um aumento na quantidade que é ofertada para o mercado e um aumento na adesão, né? Na demanda disso. Hoje, você entende que esse diagnóstico é porque o mercado está querendo se profissionalizar, porque o mercado está tendo dificuldade de performar bem? Como é que você vê aí o nosso mercado? Eu estava tendo uma reunião ainda há pouco falando sobre isso. A gente estava falando não só sobre capacitação para donos de restaurante, mas para gerentes também. Que hoje a gente tem uma escassez imensa de gerentes que ajudam a tomar boas decisões. E eu boto até no meu Instagram. Eu sou especialista em tomada de decisão a partir de gestão estratégica. E aí a gente tem muito essa visão, cara. A gente tem donos de restaurante que entraram no empreendedorismo meio que vambora, vamos fazer. Por paixão ali, né? Alguma coisa. Exato. Ou por necessidade. Às vezes na pandemia, teve muita gente que foi mandada embora e, cara, vou empreender para fazer uma renda extra, deu certo, mas como crescer de forma sustentável? E a gente também tem gerentes que, principalmente aqui no Rio, a gente tem gerentes que são contratados meio que para resolver o problema, mas não são treinados e a gente fica num ciclo horrível de o dono cobrando o gerente não sabendo o que fazer e cobrando os funcionários, então fica um ciclo terrível, principalmente aqui no Rio. E é o que eu sinto, as pessoas estão buscando cada vez mais capacitação, mas elas estão buscando cada vez mais capacitação e com cada vez menos tempo. Então, o que eu vejo muito é quando eu tenho um curso que é o Método B, a venda, um curso online, e a gente teve uma venda muito expressiva. É hora de fazer merchan também. Método B? A gente teve uma venda muito expressiva, mas a gente teve muita gente que começou a assistir e depois largou, que eu acho que é natural dos cursos de qualquer pessoa que... Online? É online. É digital, produto digital. Produto digital. E aí a pessoa começa a assistir, depois larga, porque o dono de restaurante tem que fazer compras, tem que controlar o CMV, tem que colocar o cardápio no iFood, tem que fazer um monte de coisa. E aí a gente foi entendendo, cara, como é que eu faço para chegar e fazer diferença na vida dele? Então, os cursos presenciais, né, os workshops, a gente tem diversos eventos que fazem a diferença, porque o cara dedica ali um dia inteiro, 2 dias inteiros, ele passa ali, absorve tudo aquilo, no dia seguinte ele já está aplicando. Eu acho que fica muito mais efetivo do que ele comprar um curso que vai ter um monte de aula e ele vai ter que parar, depois ele vai ter que aplicar. Eu acho que esses presenciais são mais interessantes. Eu também tenho um pouco dessa sensação. Eu acho que, às vezes, eu tô nos eventos, né? E eu vejo aquela mesma carinha, aquele mesmo dono de restaurante em tudo. O cara tava em todos os cursos assim, eu falo, pô, esse cara deve ter uma dificuldade de aplicar, né, muito grande. E falando sobre essa questão da estrutura das empresas, eu estava vendo também num post de alguém falando sobre a capacidade de delegar as tarefas, né? Que esse talvez seja uma das coisas que nós, no nosso mercado, a gente tem que aprender, porque às vezes é isso, às vezes a gente não quer pagar uma mão de obra que tem ali a capacidade de fazer todo esse processo, inclusive a execução, e aí a gente opta por botar um profissional que está com perfil mais júnior para resolver ou tomar a decisão de um determinado problema, e aí aquilo não acontece. Aí você se vê tendo que voltar para a operação e ajustar aqueles pontos, ou se desgastando na relação com o colaborador ali, porque, sei lá, às vezes você deu uma responsabilidade de um cara mais sênior, né, para uma pessoa mais júnior. Você também vê um pouquinho assim, acho que é uma realidade. Muito, assim. A gente tem alguns desafios no mercado, né? Acho que um dos maiores desafios é como gerir um negócio não estando nele. Eu acho que
talvez um dos maiores desafios. Como é que você, sendo dono, vai conseguir deitar com a cabeça no travesseiro, relaxar durante a tarde e deixar teu negócio lá rodando? E aí acontece isso, né? Você quer contratar um bom gerente, mas onde estão os bons gerentes? A gente tem esse debate, eu estava falando hoje mais cedo sobre isso. Assim, cara, onde é que estão essas pessoas? E por que elas não existem? Porque elas não estão capacitadas? E por que quando aparece alguém a gente não consegue reter? A gente tem uma migração muito grande, por exemplo, até mesmo de garçons, de auxiliares de cozinha que saem do mercado gastronômico para a parte de obras. Então, por que eles estão saindo do mercado gastronômico e indo para obras também? Né? É cansativo, é pesado. E aí a gente parte de uma análise que talvez a culpa não seja só deles, assim, talvez seja do dono de restaurante que quer resolver tudo muito rápido, não quer ficar na operação e quer sair e não delega, não passa todas as tarefas da forma correta, ou assim, não ensina o que tem que ser feito. Ele só quer que seja resolvido, mas não ensina como fazer. E aí, quando a gente chega nas consultorias, eu pergunto, e cadê os manuais? Cadê os checklists? Onde é que tá o passo a passo? Ah, não, mas foi falado quando ele entrou. Então, assim... Tem que gravar tudo, não tem nada documentalizado. Não tem processo. E aí, normalmente, eu questiono, pô, mas cadê os documentos? Como é que você vai treinar a sua equipe? Você repete, toda vez que chega alguém novo, você repete a mesma coisa? E aí e aí as pessoas ficam, mas isso é coisa de empresa grande, né? E é uma coisa que a gente faz muito, assim, nos restaurantes. Você entra e, vai documentar tudo, vai desenhar o fluxograma, a setinha, vai fazer... Como é que abre o caixa? Escreve tudo. Quando entrar o próximo, toma, entrega o manual e tá na sua mão. Aí muita gente não dá valor pra essa estruturação toda, né? E aí acaba patinando, não conseguindo sair dessa fase, né? Tipo, pensar em outra coisa. Falando especificamente sobre a operação e as responsabilidades de um dono de restaurante, de um gerente. Parte de CMV. Com quem você acha que essa função tem que estar no dia a dia do negócio? É o gerente, ele faz o papel do comprador, do gerente de compras, ou isso é uma tarefa que o dono, né, ou, sei lá, o responsável financeiro, ele tem que estar no guarda-chuva dele? Eu vou falar o mundo ideal, que não é muito real. Tá? No mundo ideal, a pessoa que conta o estoque não é a mesma pessoa que faz a conferência, que não é a mesma pessoa que faz as compras, que não é a mesma pessoa que paga o boleto depois. Senão não fica auditado o processo, esse é o mundo ideal. O que normalmente acontece? O gerente bota alguém para contar o estoque, ele pega aquela contagem, ele faz as compras, vez ou outra tem um comprador, mas normalmente o gerente faz as compras e manda o boleto para um financeiro que talvez seja o dono do restaurante. Normalmente é essa estrutura. E, assim, o que a gente vê no mundo real, que mais se aproxima do ideal, é quando, de fato, tem uma pessoa que conta separada da pessoa que faz os pedidos. Porque aí não fica tão enviesado. O ideal é que seja semanal. Quando é semanal, você consegue pegar os problemas mais rápido. Imagina que você faz uma conferência mensal. Você só vê o problema depois que já fechou o mês. O retrovisor, né, tá mais distante ainda, né? Na semana, se eu conto toda segunda-feira, na semana seguinte, se eu tive uma conta de CMV mais alta, se eu fiquei com essa semana 50% do faturamento, eu destinei para CMV. É um problemão. E aí, na semana seguinte, você já consegue, pessoal, vamos verificar os erros, contar os desperdícios, reduzir as compras. De semana em semana você consegue, mas no mês você vai olhar, deu 50%, mas já passou. Não dá então pra é mais problemático. E é mais difícil fazer contagem semanal, porque exige, assim, uma pessoa que... mais disciplina, né? Toda segunda-feira, toda terça-feira, enfim, às vezes todo domingo. Eu não gosto que seja depois da operação, prefiro que seja antes. Né? Isso é uma dica pro pessoal. Focado, né? Porque depois, às vezes, principalmente quem faz no domingo, já tá exausto a semana inteira, aí conta errado. O ideal é que seja, começou a semana, antes de abrir, conta. E é mais difícil, assim, as pessoas não gostam de fazer. É um processo chato, é complicado. E normalmente as pessoas não gostam de fazer, mas semanalmente é o ideal. Entendi. E aí, vamos entrar num assunto aqui que às vezes se torna uma polêmica. A nossa empresa, a Rio Quality, nosso foco é a distribuição, abastecimento. A gente quer fornecer para o dono de restaurante. E hoje a realidade do meu mercado são as cotações. Então, no Rio de Janeiro, a gente tem aí, na média, um restaurante, não rede, mas um restaurante independente, que a gente chama, ele cotando com em torno de 17 empresas semanalmente o portfólio de produtos que ele precisa, desde hortifruti, descartáveis, limpeza, tudo. E aí ele tem lá um hall de 17 fornecedores para ele conseguir cotar. Eu sempre vejo a cotação baseada no fator preço
e não no fator rendimento ou ficha técnica do produto. Porque arroz, por exemplo, eu tenho na nossa tabela lá mais de 5 marcas diferentes de arroz parbolizado. Só de parbolizado. E a gente, internamente, a gente faz teste. Nem sempre o que tem o maior preço, o maior valor, é o que é o mais caro. Porque o que tem o maior preço hoje lá no Rio Quality, ele é o que tem o maior rendimento. Isso também tem uma interferência na técnica que é usada no preparo, tem uma série de coisas. Então, a gente geralmente fala, né? Pô, a cotação, do jeito como ela é feita hoje, sem uma ficha técnica por trás, sem uma validação de marcas, ela tem pouca efetividade, né? Então, às vezes o comprador está só vendo ali uma variável preço que ela não é a única dentro dessa equação. Tô errado, tô certo? Como que você trabalha essa questão da ficha técnica através da CMV? Tá certo, e a gente estava falando disso recentemente também, da questão do óleo. Que também vou usar o óleo que é o piorzinho, mas vai sair mais barato. E às vezes as pessoas não se ligam. Pô, se você usar o óleo que é o piorzinho, mas é o mais barato, você vai ter que trocar muito mais vezes na semana, dependendo do seu fluxo. Então, às vezes, vale a pena pagar o mais caro, porque vai ter uma qualidade melhor, uma qualidade de fritura melhor. E aí a gente tava trocando essa ideia essa semana, né? Então, na cabeça das pessoas é muito preço. Mas eu acho que não dá para condenar, assim, também o empreendedor que tá pensando só em preço. Porque a gente trabalha hoje com uma margem, assim... Tirando pizzaria, que normalmente trabalha um pouquinho melhor, a gente tá com uma média de 8% a 10% no mercado nacional de lucro. Mas você imagina, você tem que faturar 100 mil reais para você tirar 8 para você. Isso se tirar. Então, é desgastante. Tá pensando em empreender, ó, 8% a 10% é o normal. E aí é desgastante, porque a maioria nem tira nada, assim, no primeiro ano. E aí o cara tá só olhando para preço. Então, como é que você vai chegar e argumentar isso? Aí eu falo um teste rápido, assim, às vezes o óleo o cara não consegue ver muito. E aí eu falo do bacon. Vocês vendem bacon, vocês sabem como é que é. A gente fez recentemente uma auditoria de ficha técnica numa hamburgueria e recentemente eu levei lá para mim e pro Zenha pra gente fazer também. E aí, como é que você vai fazer uma auditoria de ficha técnica? Aí também fica a dica para qualquer pessoa que quiser fazer. A ficha técnica já é um ponto, assim, desejado. A auditoria de ficha técnica é o Olimpo do... Não. Você tem que fazer a ficha técnica, depois você tem que conferir se de fato a equipe tá fazendo o que tá escrito ali. E aí o bacon, muita gente toma a decisão de comprar o que tá mais baratinho. Só que quando você bota na chapa, pesa antes, bota na chapa, pesa depois, a gente fez... Eu tenho até foto disso, assim, era... 1.996 gramas de bacon, pesado, que antes de ir pra chapa. Botamos na chapa, voltou pra chapa, 686 gramas. Caraca! Uma porrada de perda, né? Foi... Quanto que dá isso? Vamos supor que cada pessoa que tá me assistindo, 1.515, compartilhou uma vez. Vezes 1. Pô, não sei, mas foi quase pela 1/3 do peso. E aí, quando você vai calcular o fator de correção, né? Você tem que pegar o peso bruto e dividir pelo peso líquido, para saber qual é o custo real daquilo ali. Então, o cara tá achando que meu bacon custa 30 reais, eu uso 100 gramas, então é 3 reais. No final das contas, esse bacon custa quase 90. Exato. Então, os 100 gramas de bacon é 9 reais. Então, se você erra aqui, você tá errando tudo para frente. Então... olhar, de fato, fazer a cotação cara, beleza, vamos olhar o preço, mas vamos olhar também a qualidade. Qual o bacon que me entrega o melhor rendimento, né? Às vezes você não vai pagar 30, que é o mais baratinho, mas você vai pagar 35, mas ele vai te entregar um rendimento muito melhor. E não é puxando sardinha não, né? Mas a gente acredita nisso. Nossa empresa tem 42 anos de mercado, a gente tem na nossa equipe uma equipe técnica de gastrônomos para poder... conversar com os donos de restaurantes com uma forma um pouco mais técnica e a gente faz esse serviço de testar produtos, né? Porque a gente sabe que às vezes isso também é caro, né? Demanda tempo, pessoas e energia e às vezes a gente se coloca à disposição exatamente para isso. Pô, você tá com dúvida se o arroz que você está comprando é o que tem maior rendimento, se o óleo, se o bacon. Cara, hoje na Rio Quality você tem um serviço de consultoria técnica para fazer esse teste de rendimento e aí a gente vai juntos lá chegar numa conclusão. Com essa conclusão, você toma a sua decisão. Porque a gente já foi em vários restaurantes onde faz-se o teste do óleo, por exemplo, da gordura. E chega no final e fala, pô, realmente, o óleo de algodão ou a gordura de algodão, ela entrega uma performance 35% maior do que o óleo de soja. Mas eu não consigo
treinar a minha equipe para ela fazer o processo como tem que ser feito para chegar nesse rendimento. Então agora não vai fazer sentido eu fazer essa troca. Eu preciso primeiro organizar o processo, que é o que você falou lá atrás. Às vezes tem esse ponto também, né? De entender. E ainda tem outro ponto nesse relacionamento com o fornecedor, que é um ponto que eu tô numa discussão eterna com o comprador de um dos restaurantes, porque ele fala, pô, mas eu vou no mercado, eu vou pagar mais barato. Eu falo, não é sobre ser mais barato, é sobre ter relacionamento com o fornecedor. Também. E aí a gente tá batendo muito nesse ponto agora, sabe? Quando você cria relacionamento com o fornecedor, quando você tem alguma ação, por exemplo, tá aí Dia das Mães, você consegue ter uma conversa com o fornecedor, né? Mas não adianta, se você não tem relacionamento nenhum, você nunca compra com ele, se você não paga em dia, como é que você vai chegar e pedir alguma coisa para ele? Eu acho que tem, e não é nem um extremo nem outro, né? Acho sempre no meio do caminho. Eu acho que tem coisas que você pode, pô, isso aqui se eu mantiver dentro do distribuidor, eu consigo manter um relacionamento saudável. Há outras coisas que realmente impactam no meu CMV, eu vou continuar ali, sei lá, fazendo a compra aqui até que o fornecedor que é minha preferência, ele tenha uma melhor condição. Mas tem um meio termo que eu acho que essa relação com o fornecedor que a melhor promove é a possibilidade da gente juntos focar na venda. Né? Eu sempre falo isso. Tem uma coisa que todas as empresas sobrevivem e tem interseção, todo mundo sobrevive de venda. Então, a gente ter a indústria, o distribuidor e o restaurante pensando no que fazer para promover o aumento de venda no Dia das Mães, enfim, qualquer outra data temática, no aniversário da marca, numa data sazonal, ou pegar um tema hype que está no mercado. Aí agora, recentemente, várias hamburguerias começaram a fazer produtos novos, sabores novos com o tema de Godzilla versus King Kong. Aí as indústrias patrocinando um influenciador que vai divulgar, um insumo que vai dentro do hambúrguer para baratear custo. Então, eu acho que essa janela de você também dedicar esse tempo, que é muitas vezes dedicado para a parte de abastecimento e compra, para a área de vendas, em prol da venda, eu acho que é um benefício dentro dessa relação, já que você tocou nesse ponto. Concordo, 100%. Para a gente avançar para o tema de plataforma de iFood, que eu acho que aí é a pepita de ouro para todo mundo também falar da parte de vendas. A gente falou de ficha técnica. Eu posso entender que a ficha técnica ela ajuda a gente a descobrir a diferença entre o CMV real e o teórico. Arrasou. E qual é a diferença entre eles? Eu estou estudando, amigo. Parceira. Cara, vamos lá. Como não deixar isso chato? Diferença... Concentra agora. Pega o seu TDAH e para ele. E foca aqui. Cara, a diferença entre CMV real e CMV teórico. E você falou de TDAH, eu tenho déficit de atenção, dislexia e hiperatividade. Então, pra mim... Monster água. Meu irmão, aqui tava loucura. CMV real é o que a gente fala. E assim, o que eu ensino muito é, cara, não importa se você errou o nome, se você chamou de CMV global, se você chamou... Não importa a teoria, o que importa é que diferença que isso vai fazer no seu negócio, né? Então, CMV real é o que a gente chama de giro de estoque. Então, como é que foi o seu giro de estoque naquela semana? Porque normalmente as pessoas olham só o quanto eu gastei sobre o quanto eu faturei. E aí pegam um percentual. Mas, de fato, quanto você tinha em estoque antes, quanto você comprou e quanto sobrou. Sim. Porque se você olhar... Já tinha um saldo, né? Se você olhar só o que você comprou, você não sabe se teve desperdício, se teve erro, se teve furto, se teve um monte de coisa que pode acontecer na operação. E aí a fórmula é estoque inicial mais compras menos estoque final. Sim. Esse é o seu giro de estoque, para saber o quanto você tinha antes, o quanto você comprou e o quanto sobrou no final daquela semana depois de vender. Só que para fazer isso, você precisa contar o estoque todo, o que dá muito trabalho. Então, não é só pegar o que está fechado e contar. Você tem que pesar os abertos também. Então, se tem alguma coisa já porcionada, vai ter que contar o que está porcionado, preparado. Para quem é de padaria, confeitaria, tem que contar o que está na vitrine também, que muita gente esquece. E aí você vai contar o que a gente chama de custear o estoque, precificar o estoque. Quanto eu paguei naquilo, quantos tem? Quanto eu paguei no quilo, quantos quilos tem? E vai sair o saldo em reais, o montante em reais. Aí você soma com o que comprou, diminui na semana seguinte do estoque final e vai ter o giro de estoque. Esse é seu estoque, é o seu giro de estoque, o CMV real, CMV global... Tem vários nomes, mas não importa o nome, o que importa é você saber. E aí a gente faz um comparativo com o CMV teórico, que é o custo que está na ficha técnica de cada produto, vezes, né, multiplicando pelo que você vendeu. Então, Bia, eu comprei uma a R$3,50. Não tem problema não. Marca, pode, né? pode, tem problema não. Eu faço refrigerante. Eu comprei um refrigerante a R$3,50 e eu vendi 10. Então, você vai pegar o custo, vai multiplicar pela venda, já sabe ali que você vai ter R$35.
E aí você tem um custo de hambúrguer, de repente, que custa R$8, você vendeu 10, então você multiplica 8 vezes 10, vai ter R$80 ali. Então, depois que você somar tudo que você tinha em ficha técnica, multiplicando pelas vendas daquela semana ou do mês de referência que você tiver, aí você vai ter o CMV teórico. E aí, o que a gente faz? Essa diferença do CMV real para o teórico é o que te faz perder dinheiro. Porque o teórico, você vai ter ali, deveria ter gasto 35% do meu faturamento essa semana. Em tese, né? O teórico está na ficha técnica, multipliquei pelo que vendeu. Na teoria, eu deveria ter gastado isso aqui. Mas o real, que é o que de fato aconteceu, você vai ver lá seus 42%, 43%. E é nessa diferença que você está perdendo dinheiro. A gente pegou uma consultoria há pouco tempo de pizzaria. E ele nunca tinha feito nada de controle de estoque. Aí, primeiro, ele fez todas as fichas técnicas. O passo é esse, né? Faz todas as fichas técnicas. Tenha um relatório de vendas decente, isso faz muita diferença também, então não adianta colocar, vendeu combo de pizza grande mais refrigerante, você não sabe qual foi a pizza, você não sabe qual foi o refrigerante, então tem que estar detalhado. Fez o CMV teórico, aí ele, tô feliz, deu 33%, falei, maravilha, vamos chegar no 30%, que é, né, em tese é o ideal. Aí eu falei, mas faz o real só pra gente ver, calcula quanto estoque, calcula quanto que entrou, quanto que tinha no final. Aí deu 43%, 10% de diferença, do real pro teórico. Esses 10% é onde está indo embora o dinheiro. É o desperdício, é talvez um furto, é um erro de pedida, pediu uma pizza G, mandou uma M, vai ter que fazer de novo. É o que a gente chama de desperdício. Às vezes você pega um refrigerante para levar para casa, sai bebendo, não comandou, é desperdício também. Minha família quis mandar um combo para eles. Não anotou em nenhum lugar, vai dar... Tudo vai dar diferença. Interno, sei lá, tudo né? vai dar diferença. E são aqueles gastos invisíveis, né? Que é quando o empreendedor fala, eu vendo, mas eu não vejo dinheiro no final do mês, não sei para onde está indo. No meu DRE aparece que eu deveria estar ganhando dinheiro, mas eu não sei o que está acontecendo. E aí eu pergunto, mas quando você dá o lanche pro motoboy, você comanda? Quando você consome alguma coisa, você comanda? Eu não tô falando que não tem que dar, mas isso tem que estar detalhado em algum lugar. E dentro dessa parte de ficha técnica, CMV, o que você acha que na tua experiência de consultoria hoje que é o principal? Se você fosse destacar um ponto para quem está assistindo a gente, fala assim, cara, foca exatamente nisso aqui, que você acha que é o principal agravante, né, fator de insucesso na questão de gestão de CMV. Você diria que é o desperdício na operação? Eu diria que acho que o fator mais importante é começar a ficha técnica do jeito certo, porque normalmente o que as pessoas fazem é, eu tenho 1 quilo de bacon, eu uso 100 gramas, então eu vou fazer uma regra de 3. E a regra de 3, pra frente, já vai te... ferrar tudo. Exatamente, ferrar tudo. Porque se você compra 1 quilo de contrafilé a R$32, mas aqui no meu prato que eu sirvo um Osvaldo Aranha, só vão 100 gramas, então dá R$3,20. Tá errado, porque tem perda, você limpa, tem perda. E aí quando você questiona assim, às vezes as pessoas falam, mas eu quase não tenho perda. Eu falo, mas você serve a cebola com casca? Ou você descasca antes? Aí fala, não, eu descasco, claro. Então tem perda. Então aquele quilo não é mais 1 quilo. Então o principal é calcular rendimento e fator de correção. Para frente você ajusta. Legal. Mas se não tiver isso, você já está precificando errado desde antes de pensar em precificação. Vou pegar um gancho aqui e falar sobre o patrocinador desse programa, ó. A gente falou de hambúrguer e a Vessel, a indústria de hambúrguer, onde você está comendo aí, amassando um monte de hambúrguer, galera. A Vessel é líder de mercado e aquele hambúrguer artesanal com a bordinha lá que vai toda quebradinha, eles têm aquele hambúrguer. Tem de costela, tem de picanha, 120, 100, tem o smash. A variedade que você precisa para o teu negócio, tem lá. Vessel, seu Istvan Vessel, Daniel Vessel, ela era fortíssima. Não conhece o produto? Tenho certeza que você já comeu. E algumas dessas hambúrguerias artesanais aí, tenho certeza. Você confere lá no OneFood, encontra todos os produtos. Vessel, ó, amo vocês. Nesse ponto de hambúrguer, ficha técnica e rendimento. Tem muita gente que busca diferenciação fazendo o seu próprio blend, fazendo o seu trabalho de formatação do próprio hambúrguer e tudo mais. Nada contra isso, eu acho que tem que ter. Ou na maionese, ou no pão, ou na montagem. Às vezes no American Cheese também, Às vezes no American Cheese. Mas tem muita gente também que condena o mercado do hambúrguer que já vem pronto lá da indústria, como por exemplo a Vessel trabalha. Quando você fala de todo esse processo dentro da cozinha, me parece ser uma solução viável o hambúrguer que já vem pronto e ainda mais com essa variedade de opções, né? Tem o de patinho, tem o de acém, tem o de... enfim...
Você concorda com isso? Você acha que alguns produtos que a indústria produz, eles trazem essa vantagem em termos de gestão da ficha técnica? Trazem e, assim, é mais fácil de controlar. Porque se você compra 5 quilos de patinho e você quer controlar o rendimento, você mandou para tua cozinha, ele tem que te devolver o número certinho. E você vai controlar se ele vai te devolver o número certinho ou ele só vai fazer, porcionar e botar no freezer e você nem vai ver. Exato. Com produtos que já vêm prontinhos, organizados, porcionados, você, beleza, recebi 40, vende 38, então tem que ter 2 ali no estoque. Né? Não tem muita margem para erro. O controle é mais fácil. Talvez saia um pouquinho mais caro no preço final, mas quando você olha o preço real, porque você tá tendo um monte de desperdício e você não tá vendo, né? São esses gastos invisíveis, no final das contas vale a pena. É tipo o alho. Aí eu vou comprar o alho descascado, não vou comprar porque é mais caro. Mas aí o tempo que você vai ter que descascar o alho, fazer toda a parte de porcionamento, aí tem um que dedicar não tá bom, tira, não sei o quê. No final das contas, vale mais a pena. Quando você se depara é contratada por uma empresa e você se depara com esse cenário, eu faço a minha batata, eu faço meu blend de hambúrguer, eu trabalho a maionese aqui, eu faço desde o ovo, não sei. Qual é a sua opinião, assim? Você direciona para um caminho de industrializado ou você tenta entender o posicionamento da marca e aí você fazer escolhas ali? O meu argumento é, você quer escalar algum dia? Quer virar uma franquia, distribuir? Porque vai ser muito difícil. Você manter a padronização certinha de como você faz. O boi lá é diferente, cada boi, né? Ele muda, né? Não é mesmo o boi lá. De como você faz hoje, para como você faz para 100 pessoas, para como você faz para 10 mil pessoas, em vários lugares, nunca vai ser igual. Nunca vai ser igual. E aí eu tive uma conversa no Zenha, né? Porque o Zenha, antes da gente ser sócio, adoro Zenha. Eles eram meus clientes. Tá bombando com milkshake doce leite lá, ó. Arroba Zenha, galera. A galera da barba. Somos clientíssimos da Rio Quality. E aí eles eram meus clientes de consultoria e depois a gente virou sócio. E aí eu falava, gente, produzir a batata, caraca, que trabalho, a batata crisp, né? Mas o diferencial é a batata. Então, para mim, eu venho muito com a cabeça de gestora, de estratégia, vamos reduzir custo, vamos vender mais e com a margem maior. E eles trazem, a gente tem muita troca nesse sentido, eles trazem a visão de, cara, a gente conhece o público, a gente sabe o que funciona, a qualidade é diferenciada, vamos produzir. Eu falo, beleza, me venceram aí. Exato. Mas assim, quando a gente fala de escala, eu quero franquear, eu quero ter 30 lojas no Brasil, talvez não seja o melhor caminho. A não ser que você tenha uma estrutura muito grande, você poder produzir isso numa escala gigante e, de fato, distribuir. Mas para quem quer uma solução mais a curto prazo, os já prontos são melhores. Funcionam. Então vamos agora pegar esse caminhão da Rio Quad aqui, dar um cavalinho de pau no meio da nossa conversa para a gente ir para uma outra direção de plataforma de delivery, especificamente falando de iFood, que é a principal no nosso segmento hoje, e começo perguntando para entender o mercado. Quando eu fui, por exemplo, Chicago ano passado, sempre tem uma plataforma que ela domina meio que uma região, mas é mais dividido do que ainda aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil, o iFood é consolidadíssimo, né? Por que as outras plataformas não se desdobraram, não dividem tanto o mercado quanto o iFood? O que você acha? Fala aí. Cara, Você acha que é uma coisa de UX, assim, de usabilidade? Eu acho que é por aí também, porque o iFood, com 5 cliques, você consegue fazer um pedido. Verdade. E assim, quanto mais rápido, a gente sempre fala isso, quer vender mais no iFood? Acelera a tomada de decisão do teu cliente. Quer vender muito no iFood? Seja rápido, não faz o cliente ter que pensar muito, porque se ele tiver que pensar muito, em 3 cliques ele está em outra loja. Então, assim, a realidade do mercado hoje é agilidade. O iFood entrega agilidade. Então, você cadastrou seu cartão ali, você nunca mais vai precisar mexer, vai para o pagamento online e vai chegar na sua casa muito rápido. E é engraçado, né? Sem querer te interromper, mas quando a gente fica tão acostumado com isso, que quando a gente começa a ter algum tipo de fricção com outra experiência, a gente desiste. Semana passada eu tava saindo do trabalho tardíssimo, assim, e aí não sabia que não tinha comida em casa. Aí eu queria meio que sincronizar. Enquanto eu dirigia, já chegava o iFood lá pra eu não ter que esperar quando chegasse. Cara, só que eu tava tentando comprar num restaurante que não tava dentro da plataforma, tem um site próprio, só que tava me pedindo um cadastro. E eu tava dirigindo no carro, assim. Então eu falei, desisto. Vou comer o que tiver no armário. Não tem como, assim, quanto mais rápido for,
melhor. E eu acho que tem uma segunda coisa que o iFood faz muito bem também, que é o marketing, muito bem feito, assim. Então, você olha para qualquer lugar hoje. Hoje a gente estava numa discussão, estava vendo um conteúdo do Fabrício, que é o CEO do iFood, e aí ele estava falando que hoje as pessoas pensam em vermelho, algumas já pensam em iFood. Olha que doido Que isso, loucura, né? Porque a gente tem... Coca-Cola. a gente tem... lá, Americanas, quero ver. Mas assim, a gente tem o laranja do banco, que é muito clássico, né? A gente tem o roxo, que também é muito clássico de outro banco. E aí, imagina uma empresa que cresceu absurdamente nos últimos anos. Pô, você pensa em vermelho, você já pensa em iFood? Sim. Pô, isso é surreal, assim. Então, eles fizeram marketing muito bem, com influenciadores, com celebridades. Agora eles estão na TV, no programa que tem maior audiência. Então, assim, eles caminharam muito bem nisso. Eu senti que eles fizeram de uma forma, assim, surreal. E aí, quando eu assisto as palestras ou conteúdos do iFood, eu vejo que intencionalmente eles têm uma estratégia, né, que é o marketing, né? Às vezes a gente acha que o marketing é só a propaganda, mas é a estratégia de venda, de gerar os hábitos de consumo. E eu venho escutando bastante sobre a intenção do iFood cada vez mais estimular o horário do almoço, né? Principalmente aqui no Rio, que São Paulo a gente já percebe algumas pizzarias, hamburguerias, por exemplo, abrindo para almoço e performando bem, mas no Rio ainda pouca gente explora isso. Lá em São Paulo, a gente tem muitas casas de sanduicheria, às vezes abrindo até para brunch, né? Em outros horários. E eu vejo o iFood querendo estimular esses hábitos de consumo. Você acha que é uma tendência? Quais são os tipos de incentivo que o iFood faz para o restaurante para conseguir atrair ele para outros horários? Cara, ótima pergunta. Eu vejo muito que aqui no Rio, principalmente, e aí também tem uma análise tributária em cima de quanto você gasta em cada cidade, mas aqui no Rio a gente é um pouco encalacrado com o imposto, né? E quando você dilui suas despesas fixas em novos canais de faturamento, e novos canais de faturamento pode ser um abrir de dias, já que você só abre de noite, ou ter um influenciador, um embaixador na marca, um cartão fidelidade, enfim, pode ser um monte de coisa, mas quando você dilui as despesas fixas, fica mais fácil sobrar no final do mês. E isso que você falou é muito real. A gente vê esse incentivo do iFood, e inclusive do próprio CEO falando daqui a um tempo... Talvez até ele tenha exagerado um pouco no tom, mas ele falou, daqui a um tempo ninguém mais vai precisar cozinhar em casa porque vai sair mais barato você comprar do que você cozinhar em casa. E acompanhando a inflação do jeito que a gente tem acompanhado, assim, hoje, é inclusive um cálculo que a gente está fazendo. Se eu for comer feijão com arroz, batata e carne, se eu for comprar no mercado para fazer em casa, vai sair hoje mais caro ou mais barato do que se eu pedir num R$19,90 com frete grátis e cupom de 10 no iFood. Entende? Então, tem alguns caminhos que a gente pode percorrer aí para esse estímulo. E o iFood faz algumas campanhas muito fortes de incentivo para os parceiros. Então, ele vai bancar o seu anúncio, por exemplo. Você vai aparecer ali no topo. O iFood tem alguns incentivos assim. Ele vai bancar alguns cupons, 10 cupons, para você distribuir nos seus 30 primeiros dias de plataforma. Entendi. O iFood faz também uma consultoria gratuita nos seus 30 primeiros dias de plataforma para você entender melhor. Então, o iFood tem diversas iniciativas, como o Decola, por exemplo, que é uma plataforma para você estudar e ficar expert também na plataforma. Tem várias coisas que eles fazem para tentar incentivar o empreendedor a se capacitar, que é uma coisa que a gente fala muito, que a educação é como do jogo, e também como é que eu posso tirar o máximo possível, né, da estrutura que eu já tenho. Porque é isso, se você só abre... eu tenho uma estrutura que eu já pago aluguel, funcionário, luz, água, gás, porque eu espero que você não desligue o freezer depois você vai embora, então você já vai continuar pagando a luz. Como é que eu tiro o máximo disso aqui? Por que eu só vou abrir de sexta a domingo, de 6 às 10? Por que eu não abro nos outros horários, com talvez uma outra proposta? Assim, por isso que tem tantas multimarcas, né? Sim. Tem pizzaria, ele bota um braço de esfirra. Tem hamburgueria, bota um braço de smash. E aí a gente vai construindo sustentabilidade financeira. Nesse ponto, eu até ouvi falar numa palestra e depois eu confirmei isso com um cliente da Rio Quality, a Nork, que tem algumas lojas em Niterói e está expandindo para a rede, que o pessoal da plataforma incentivou eles a aumentarem o horário de funcionamento, ficando aberto até 2 horas da manhã. Antes só ficava até 11 ou 10 horas da manhã. E quando ele começou a operar nesse novo horário,
ele que fazia o tempo, a quantidade de pedidos que ele fazia lá de 6 às 10, ele fez no horário de meia-noite às 2. Aí ele falou, caraca, agora eu não quero nem abrir mais de 6 às 10, eu só quero abrir de meia-noite às 10, que eu tô faturando a mesma coisa que eu fazia nesse horário todo, só nesse horário. E aí eu não sei se é por uma questão também de concorrência, de falta de opções. Tem uma galera que quer comer nesse horário, tipo, mais difícil ainda cozinhar. E aí, às vezes, tem uma oportunidade pro dono de restaurante tentar explorar esses gaps, né? Às vezes eu falo, pô, mas não vende. Não vende porque às vezes não tem ninguém fomentando vender ali, né? Cara, madrugada é sensacional, tá? A gente tem alguns cases aqui de hamburgueria e pizzaria que abriu. A gente tem uma confeitaria, inclusive, que a gente Legal. brinca que é a confeitaria da madrugada. Nossa. Que, cara, de madrugada é uma potência, porque não tem muita demanda, mas quase não tem oferta, né? Sim. Quase ninguém fica 2, 3 da manhã. Então, quem tá ali, e pra mim o que faz mais diferença, até em questão de visibilidade, é o tempo de entrega, principalmente de madrugada, que normalmente a galera quer que chegue rápido. Se você tem um tempo de entrega baixo de madrugada, pode ter certeza que você vai vender mais do que os outros. Legal. Então, faz madrugada uma potência mesmo. E tem também esforço do iFood de trazer variedades de operações para dentro da plataforma. Por exemplo, eu quero ter mais confeitarias ofertando serviço de delivery, eu quero ter mais restaurantes árabe, mais mexicanos. Existe algum movimento nesse ou eles surfam a onda do mercado que está no hype, o que tem mais oferta? Assim, eu também não tenho acesso a A todas gente as quer decisões. tudo, pô, abre o jogo, estratégicas. Bia. Pô. Não sei se tem incentivo para culinárias específicas, mas assim, o iFood incentiva muito listas específicas, né? Então, o que são essas listas? Festa junina, que tá vindo aí. Festa junina vai ter uma lista específica com restaurantes que tem produtos com, sei lá, paçoca, com salsichão, com coisas específicas. Então, eles vão muito nessa linha de, cara, o que vai acontecer que a gente pode movimentar Halloween, né? Que as pessoas pesquisem e a gente pode fomentar ali os parceiros. Então, para mim, eu vejo mais nessa linha. Entendi. Falando agora sobre dicas para quem pode performar melhor na plataforma. Quais são as principais válvulas de alavanca de visibilidade dentro da plataforma, tanto as pagas quanto as gratuitas? Essa é polêmica, porque normalmente as pessoas acham que para ter muita visibilidade, ela precisa pagar pro iFood. E tem como pagar para aparecer mais? Tem anúncio. Top placement? Tem, você fica nas primeiras posições. Anúncio, é como se fosse Instagram, Facebook. Você paga para aparecer nas primeiras posições. E é meio cotação, assim, tipo Google AdWords, assim, que quem paga mais leva? Ou tem um valor fixo e... Porque deve ser uma guerra pra ficar se posicionando tipo lá. leilão, só que você só paga de fato quando converte uma visita. Ah, tá bom. E aí você tem essa alavanca, que são os anúncios, você paga de fato para aparecer no topo. Uhum. Mas o que eu falo muito é que as pessoas questionam, mas eu vou pagar para aparecer no topo? Pô, já pago taxa, já pago um monte de coisa. Não adianta nada pagar para aparecer no topo se o cardápio estiver ruim. Então, o que adianta? Você tá botando ali, sei lá, R$50 por dia para converter uma galera pro seu cardápio, chegar e no topo do cardápio não ter foto. Então, também não adianta. Então, tem anúncio, tem os cupons, né? Toda a parte de ferramenta de cupom para novos clientes, que é um que, cara, sacrifica um pouco a margem, mas te ajuda a sempre oxigenar a base. Então, normalmente, a gente trabalha com cupom de 12 ao invés do de 20, que aí de 20 é muita coisa. Aumenta o CAC ali, mas vale a pena, né? Considerando, assim, e eu falo isso com muita segurança para quem tem confiança no produto. Não adianta você botar um cupom de 12 se esse cara nunca mais vai pedir de você. Se você gasta o seu cupom de 12 e amanhã ele tá pedindo de novo, aí, pô, funcionou, legal. Se é uma marmitaria que ele tem a tendência, né, o LTV tem a tendência a ser maior, pô, o cara marmita, ele pode pedir todo dia. Beleza. Agora, se ele pede uma vez, gasta o cupom de 12, você entrega depois do horário, a embalagem veio toda revirada, não adianta nada. Então, o cupom também é uma alavanca paga. Os cupons personalizados, que isso pouca gente sabe que existe. Então, você consegue direcionar cupom só para quem é recorrente. E aí você estimula ainda mais essa recorrência. Quem comprou 2 vezes ou mais nos últimos 60 dias. É lá na aba de seus clientes, caso as pessoas estejam aí procurando. Tem que botar a dica para tutorial.
Tem cupom personalizado para quem favoritou a loja. Então, quando você clica no coraçãozinho do lado da loja, você favorita. E aí, a dica que eu dou essas pessoas não necessariamente já compraram de você. Então, elas precisam de um destrave, né? O destrave do primeiro pedido um pouquinho maior. Então, o cliente recorrente, não, ele já te conhece. Então, ele não precisa de um cupom maior. Então, a dica tá mirando no cliente recorrente, ou um cupom menor, ou um pedido mínimo maior, porque ele já está disposto a gastar mais com você. O cara que favoritou, talvez ele nem tenha pedido de você ainda. Então, ou um cupom maior, para ele ter um pouquinho mais de segurança, ou um pedido mínimo menor. Aí vai da estratégia do empreendedor. E tem as que são gratuitas, né? Então, ser super restaurante, no final das contas, é uma alavanca de visibilidade, porque tem lista própria. E principalmente, assim, quando eu vou pro iFood, lá em Osasco, eu não conheço nada. Então, quando eu quero pedir um iFood, eu vou em quem? Como é que eu vou saber que esse cara vai me dar uma experiência boa? Aí eu vou lá na listinha de super restaurante. E aqui o iFood faz um estímulo muito grande com isso, assim, ele contrata influenciadores, né? Tem várias pessoas famosas que falam, pô, eu só uso super restaurante, então tá jogando lá pra cima. Super restaurante é uma alavanca de visibilidade. As palavras-chave trazem visibilidade também, tanto na loja quanto na descrição do produto. E aí uma coisa muito comum que a gente estava vendo acontecer, a galera colocando hashtag no produto, sei lá, hashtag cheddar no produto, a hashtag vai atrapalhar a pesquisa do algoritmo. Então é melhor você só escrever cheddar do que colocar hashtag. Entendi. Isso acontecia há um tempo já, que as pessoas estavam colocando hashtag em tudo. Só a palavra. Só a palavra performa melhor, o algoritmo trabalha melhor. Visibilidade gratuita, tem o feed também do iFood, e já é um posicionamento do iFood trazer como se a plataforma fosse uma rede social. Então, nos próximos anos, a gente vai ver essa mudança aí. A gente já tem, né? Como se fosse um storyzinho, um videozinho. Então, quem começar a trabalhar feed agora, lá na frente, vai estar muito bem. Você tem frete grátis, tem que ter na empresa uma pessoa só para operação, né? Para iFood, o ideal é que tenha uma pessoa que fique ali ligada. Sabe o que causa um problema muito grande para visibilidade? Cancelamento e abertura de chamado. E as pessoas ficam nessa de, eu tenho que pagar, botar anúncio, eu tenho que dar cupom. Tem uma pergunta polêmica sobre isso aqui. E se você cancelar muito pedido, às vezes a pessoa faz o pedido com você, o cliente, você não aceita o pedido. E aí o pedido é cancelado. Sua loja vai cair no ranqueamento. Então, quando a pessoa quiser olhar se a equipe está performando bem no iFood ou não, olha lá, abertura de chamada e cancelamento. Por que as pessoas estão cancelando? Porque a minha loja não está aceitando o pedido? Então, por que não tem alguém aqui de olho aceitando o pedido? Olhando isso. As pessoas estão cancelando porque todos os pedidos de todos os produtos vieram errado. E aí, hoje o iFood pede foto na hora, não é mais foto da galeria. Então, você tem que mandar foto da hora, do momento ali, para provar que o pedido de fato veio errado. Se está vindo tudo errado, o que está acontecendo no despacho? Então, tem várias análises que a gente consegue fazer. Tem muita coisa para fazer a gestão, né? Não é só pagar para aparecer. Então, essa aqui eu estudei para fazer essa pergunta para você. Eu vi na palestra sua, eu falei, essa aqui eu tenho que perguntar, tenho que entender melhor isso. Conversão, visualização, revisão. Índices ideais para o funil lá do restaurante no iFood. Boa, e uma informação interessante sobre isso. Para quem não acessa hoje a tela de desempenho, né, o funil é isso, né, olhar a tela de desempenho e ver toda a jornada do cliente com você. Hoje a gente tem um dado do iFood que os parceiros, os restaurantes que acessam frequentemente a tela de desempenho vendem 40% mais do que quem não acessa. Caramba, só de acessar? Só de olhar, pegar os insights, né, que a tela dá e fazer as alterações. Caramba. Você vende 40% mais. E todas as consultorias que a gente dá de iFood são baseadas na tela de desempenho. E hoje a gente tem visibilidade, que tudo isso que a gente falou, né? Como é que o cliente acha você? Às vezes o nome é uma alavanca de visibilidade, porque imagina, cozinha do PH. Eu não sei o que você vende. Exato. Se tiver lá no ranqueamento do iFood, cozinha do PH, mas se tiver cozinha do PH, comida brasileira, aí você já vai ter mais visibilidade, porque você está filtrando o público certo. Então, visibilidade vai ser sempre 100%, né? Porque é o número de pessoas que acham você. E a gente espera normalmente a partir de 2.500 visitas no mês, 30 dias. Normalmente as pessoas fazem um pouco mais baixo do que isso. Mas a gente espera que uma loja que sobreviva somente de delivery faça a partir de 2.500 visitas por mês. Tá. E aí depois a gente tem visualizações. Visualizações é quando a pessoa clicou num item. Então ela te achou, clicou em pelo menos algum item para ver de perto, de repente para converter. A gente espera a partir de 45%, se for acima de 50%, melhor ainda. Legal. Tá? 50%, quando a pessoa só clica. Depois tem a adição na sacola,
para de fato ela converter no final, clicar naquele vermelhinho. Então, se tiver muito atrito, né, aquilo que a gente falou, né? Se tiver muita fricção, muito atrito na jornada do cliente, ela vai abandonar. A gente espera normalmente a partir de 25%. Se tiver muito bom, 35% já tá lindo. Entendi. Revisão normalmente acompanha a sacola, perde pouca gente no meio do caminho. Então, se eu disse 35 na sacola, eu vou dizer 34, perdendo 1% no meio do caminho. E a conversão, que é, de fato, pagar, Vender. botar o cartão ali. A gente espera a partir de 12% de uma conversão, levando em consideração as 2.500 visitas, a gente leva em consideração 12%, de 12 a 15, a partir daí já é maravilhoso. Uma observação importante, normalmente Nessa quem hora vê aqui, esses... nosso editor tem que botar um gráfico aqui, ó. Eu mando um print pra príncipe, vocês fala com o de... príncipe aí, ó. Bota aí pra ajudar quem tá aí. Tirar um print da tela. Uma observação importante. Eu falo esses percentuais e as pessoas falam, pô, meu funil tá maravilhoso, eu converto 20%, tá muito bom. E aí uma coisa muito importante que as pessoas têm que fazer é olhar a outra tela dentro do desempenho, que é a parte de vendas. Você está vendendo 20%, legal, maravilhoso. Mas você está fazendo 20% para quem é recorrente ou para clientes novos. E aí, se você estiver fazendo conversão de 20%, muito bom, beleza, você está provavelmente vendendo bem. Mas se você estiver só vendendo para cliente recorrente, isso é um problema, porque a fidelização ao longo do tempo ela se perde, porque as pessoas se mudam, elas testam outras coisas, elas deixam de comprar de você. Então, viver só de fidelização é perigoso. Então, se você tem um cardápio que converte 20% e a maioria massiva é cliente recorrente, é um problema. Então, você tem sempre que olhar quantos clientes novos eu estou fazendo, quantos clientes recorrentes. Ao mesmo tempo, se tiver 20% de conversão só de clientes novos, por que as pessoas não estão voltando? Elas estão comprando uma vez, de repente usando o cupom e não estão voltando mais. Viram recorrente. Então, essa proporção é muito importante. Tem um número ideal entre novos e recorrentes? Depende do nicho, assim, porque marmitaria, comida brasileira, você vai ter uma recorrência Às vezes, muito maior. Mas não é toda hora que a pessoa pede, pizzaria, né? Também é uma recorrência menor, assim. Eu gosto de trabalhar, por exemplo, 60-40, 70-30. Então, se você tiver com 80, 90% dos meus clientes são recorrentes, isso talvez seja um problema. Talvez seu cardápio não esteja preparado para fazer um destrave de primeiro pedido. Legal. E quando a gente estava falando dos horários de consumo, e até mesmo dessa questão do cliente novo, o iFood ele entrega para o dono de restaurante uma visão do perfil dessa pessoa, para ele entender, pô, eu sei que quem está pedindo de meia-noite às 2 horas da manhã é o galera da geração Z, que, enfim, fica acordada à tarde, ou, enfim, é uma galera que tá lá entre os 30 e 40, trabalha até tarde da noite, chega em casa à tarde. Tem alguma visão nesse sentido de perfil ou não? Pouca, porque o cliente, e isso é uma deixa para as pessoas focarem no seu canal próprio, tá? Porque o cliente do iFood, ele é o cliente do iFood. Então vai ser muito difícil você pegar uma informação dele. Tanto que as pessoas falam, eu vou mandar o meu telefone pro chat no pedido para que ele peça por lá. Se o iFood começar a pegar esse comportamento, tá ceifado da plataforma. Então, a única informação que eles dão sobre cliente hoje é uma aba novíssima, chegou há pouquíssimo tempo, que é a aba de cliente dentro da tela de desempenho. Mas ele mostra a quantidade de pessoas por raio. Então, com essa informação, você consegue ver se com outras bases, o seu frete grátis está fazendo sentido, se vale a pena dar frete grátis, se vale a pena diminuir ou aumentar o raio. Por que você está entregando em até 10 quilômetros se você só faz 2 pedidos por mês? Talvez seja melhor diminuir para 6 quilômetros e diminuir o tempo de entrega, porque aí você tem mais agilidade. Sim. Então, com esses insights nessa aba, você consegue tirar algumas informações, mas o telefone, a idade... Não tem jeito. Eu não acho que vai rolar. Na aba Seus Clientes, você tem algumas informações, eles colocam o nome, e vez ou outra entra assim, o último pedido foi um cheddar duplo, sabe? Mas quase não dá para pegar informação. E você acha que isso é importante, o dono de restaurante ir atrás dessas informações? Porque eu estou te perguntando, se eu levantei essa bola para falar, eu recentemente fui a São Paulo, e eu vi muitos dos restaurantes, aí eu estou falando de experiências em salão, física, né? Estimular pesquisas, avaliações da experiência do cliente. E lá tem muita pergunta sobre perfil, né? Se você é turista, de onde você é, se você é casado, enfim, idade, tem cachorro, não tem cachorro. E isso estimulado por um table tent na mesa, um QR Codezinho e lá uma fotinho de uma sobremesa, faça a sua avaliação.
e mostra pro gerente que você ganha uma sobremesa grátis. Cara, na hora, né? E muitas das nossas estratégias são baseadas no perfil do público. Como você enxerga isso em níveis de importância? Tem que ir atrás, não tem que... Como você vê formas de fazer? Eu sou a maluca da pesquisa de satisfação. Cara, aqui a gente perguntou qualquer coisa e falou um monte de número, de pesquisa de dado. Cara, eu sou maluca, porque, assim, é também uma coisa que eu falo para os donos de restaurante e eles falam, mas só gente grande faz isso. Caraca, mas se o grande está fazendo, é exatamente por isso que você tem que fazer também. E a gente tem alguns exemplos de restaurantes, lojas, sorveterias muito grandes aqui no Rio que fazem isso e conseguem tirar vários insights. Eu aplico pesquisa de satisfação em todos os meus negócios. Só que a gente faz diferente dessa questão da sobremesa de você. Porque eu faço a pesquisa e eu evito perguntar coisas muito... que vão fazer com que o cara demore muito tempo para responder. Eu tento fazer, tipo assim, é a primeira vez que você vem? E aí eu vou dar o roteiro já para quem tá em casa fazer também. É a primeira vez que você vem? Sim ou não? Se o cara marcar sim, você já sabe... Se muita gente marcar sim, é a primeira vez que eu venho, beleza, seu canal de aquisição tá muito bom. Se muita gente marcar, não é a primeira vez que eu venho, então você tá só com o nível de recorrência. Como é que você trabalha melhor sua aquisição? Como a gente lá no um dos restaurantes tem 2 turnos, eu quero saber em que turno ele veio. Veio de dia ou veio à noite? Aí ele marcou lá. E aí depois eu faço aquelas perguntas tradicionais. O que você achou do ambiente, do atendimento, da comida? E eu pergunto uma coisa que é fundamental para você entender sobre precificação. Porque a gente fala muito sobre precificação na parte de dados, planilha, fazer o cálculo. Mas eu falo que essa parte é fácil. O financeiro, assim, a parte matemática da coisa é a parte fácil, porque tem toda lógica, né? Tem a lógica, tem o racional. O mais difícil é saber se o público paga o quanto você está querendo cobrar. E você só consegue saber isso perguntando. Então, a última pergunta é, para a experiência que a gente oferece, você achou que está no preço ideal, barato para o que oferece ou caro para o que oferece? E aí, se muita gente marcar, tá caro pro que oferece, você tem um problemão, assim, você tem que trabalhar a experiência. Você traduzir a tua proposta de valor. Exato. Né? Se muita gente marcar que tá barato pro que oferece, saiu na tua precificação que você tem que cobrar R$50 a pizza, muita gente tá respondendo que tá barato, aumenta, sabe? Aumenta sem medo. Então, eu sou muito chata com isso, porque tem que ter, assim, não tem... Você consegue colher dados muito absurdos com pesquisa de satisfação. Não, e é legal você falar isso, porque como uma autoridade no iFood, você ainda assim fomentar que a galera tem que buscar o perfil dos seus clientes, né? Traz aí talvez um impulso, né? Uma motivação para a galera conseguir criar essas dinâmicas aí que são tão importantes. Galera, vocês sabem que o papo com essa pessoa aqui é interminável, né? Tem muito conteúdo bom. E aí eu faço um convite para você. Quer saber mais sobre o iFood? Quer saber mais sobre como ir bem na plataforma de delivery, no delivery? Acesse o nosso próximo programa, o Quiz Fome, que a gente vai fazer um monte de perguntas para Bia responder assim, ó, de bate pronto, tudo que você precisa saber para você o restaurante explodir no delivery. Bia, eu queria agradecer pelo seu tempo aqui no nosso Papo Fuderoso, espero que você tenha gostado. Fala pra galera onde que a galera encontra a Bia, encontra as consultorias da Bia, porque às vezes a galera olhou lá e falou assim, gente, ferrou, tô ferrado, eu não consigo, ou então vai pegar ali já o celular e vai mandar uma mensagem pra você, encontra as suas empresas, onde você é sócia, como pode se conectar mais com você, dá um recadinho aí pra gente. Vamos lá. São várias formas. Tudo que é lugar essa menina. Instagram, Bia Fraga. LinkedIn, Bianca Fraga. E aí no LinkedIn eu faço textos um pouco mais longos, então tem uma percepção às vezes maior dos negócios, que Instagram é tudo muito rápido, né? Tem TikTok também, pode colocar lá Bia Fraga. Facebook, Bianca Fraga. Então tem todos esses canais. Restaurante Via Saudável, no centro do Rio, Zenha na Barra, e eu sou gestora do Aconchego Carioca na Praça da Bandeira. E aí hoje são mais de quase 1.500 alunos, trabalhando todo dia para melhorar o mercado, e eu tenho como missão assim, muito forte até 2025 capacitar 5.000 pessoas. Então, para você que está procurando, me ajuda a bater essa meta. Importante. Eu foco muito nisso. Assim, eu acredito que capacitação é o que vai mudar o jogo do empreendedorismo gastronômico. E acaba sendo uma ótima informação para a Rio Quality, né? Porque quanto mais gente capacitada vai conseguir cuidar melhor dos negócios, a gente vai conseguir entrar no propósito da Rio Quality, que são mais e melhores negócios para comer bem e ser feliz. E o que a gente mais quer é que as empresas perdurem mais tempo, né? E através de informação, de conteúdo, de parcerias sólidas, né? Acho que a gente chega mais rápido nesse objetivo.
Galera, quero agradecer a você que ficou até com a gente até agora. Não esquece de compartilhar, se inscrever no canal, manda para aquele teu amigo empresário que ainda não tá ligado no Papo Fuderoso, no Rio Quality TV, a sua Netflix de informação de food surf. Ajuda a gente. Ó, Vessel, obrigado pelo apoio nesse programa, nosso patrocinador fortíssimo. Ó, você precisa daquele hambúrguer perfeito na sua operação, com segurança de CMV? É lá na Vessel, homefood.com.br. Vem com a gente. Papo Fuderoso, ó, e clica no Quiz Fome para saber mais sobre iFood. Obrigado, Bia. Valeu! Gostou desse programa? Ó, aqui do lado tem várias opções para você degustar ainda mais. Rio Quality TV, a Netflix do Food Service. Ó, só clicar aqui do lado. Ó.